Boa tarde. Olá, eu sou Isabel Souza, professora e coordenadora do curso de gastronomia da Faculdade Novo Milênio, e nesse momento damos início ao novo normal, primeiro congresso interinstitucional e multidisciplinar, uma parceria das faculdades Promove e Kennedy de Belo Horizonte, Novo Milênio Vila Velha, Espírito Santo, e o Centro Universitário Uno Santana de São Paulo, instituições que prezam por inovação e qualidade no ensino. Siga nossas redes sociais. E por falar em educação de qualidade, não podemos deixar de citar a nossa campanha de vestibular do segundo semestre de 2020. Faça hoje mesmo a prova online, garanta desconto exclusivo. Para mais informações, acesse os nossos sites que aparece logo embaixo. Nesse momento, eu tenho o prazer de chamar um profissional, um convidado, o professor Fernando Santa Clara, que vai conversar com a gente hoje, falando do Mar à Panela, a representação da moqueca capixaba. O professor Fernando Santa Clara é mestre, doutorando em História, gastrônomo, pesquisador na área da cultura alimentar. Professor, seja bem-vindo. Isabel, muito obrigado. Olá a todo mundo que está assistindo a gente. É com uma alegria enorme que venho aqui para poder falar dessa temática tão importante para a identificação local, né, do que é o ser capixaba, do que a gente produz aqui em termos de alimentação, em termos de cultura alimentar, e para a gente também discutir um pouco sobre qual é esse novo lugar que a gastronomia tem alcançado. Se a gente já fala sobre cultura alimentar há algum tempo, né? Agora, repensar a cultura da alimentação dentro de bibliotecas, dentro de espaços de produção intelectual, é essencial para a gente poder repensar o que nós vamos fazer com a gastronomia, como a gente vai construir conhecimento na área de alimentação. E a gente viu que voltar-se para os livros é essencial para que a gente possa fazer um trabalho cada vez melhor em relação a cozinhar, em relação a produzir, enfim. Então aí fica a nossa proposta, né, de acionar então do mar à panela a representação da moqueca capixaba, né? A gente vai ficar à disposição aí para poder receber comentários, perguntas. A gente em algum momento vai ter um tempo, né, voltado para isso. Mas antes da gente efetivamente começar esse debate, eu vou apresentar aqui para vocês algumas perspectivas sobre a moqueca capixaba que são de extrema importância para que a gente consiga dar conta de repensar esses processos, né, Isabel? Então, vamos para a apresentação, beleza? Então, o título aí da nossa apresentação, do Mar à Panela, representação da moqueca capixaba. Por que representação da moqueca capixaba? É importante a gente começar a pensar nesse título, né? Aparentemente, a moqueca capixaba é uma só. A gente vive um processo de disputa territorial, inclusive identitária, que vai dizer que moqueca é só capixaba e o resto é peixada. A gente vai ter os baianos dizendo, olha, a moqueca é só a baiana, vocês estão comendo essa peixada aí de vocês. A primeira pergunta que a gente tem que se fazer é, o que é moqueca? Né? Antes de qualquer coisa, antes de qualquer discussão, o que é moqueca é um processo importante para a gente refletir, para a gente discutir, né? E para a gente poder repensar o espaço da moqueca. Em seguida, repensar o espaço da peixada. O que é peixada? Então, a gente vai trazer à tona essas temáticas todas aí que a gente está colocando, para tentar responder ou para poder colocar algumas incertezas em alguns lugares que na nossa cabeça estão muito certos, né? Na próxima lâmina, então, a gente já entra nessa discussão de fato do que é o processo da moqueca. Mas antes da gente falar de moqueca, a gente precisa falar de como ela surge, de quais são os utensílios que estão implicados nisso, da importância desses utensílios, da importância do prato, dos sentidos do prato e de onde ele vem. É importante que a gente, quando reproduza uma receita ou pense em uma receita, a gente busque os sentidos daquilo que estão envolvidos, das práticas, dos equipamentos,
dos conhecimentos, como eles são passados, como eles são registrados, como eles são mantidos, né? Então, isso é essencial para que a gente consiga compreender melhor o prato. Então, antes de qualquer coisa, eu chamo a atenção do moquém e da panela de barro, né? A panela de barro, ela é uma espécie de moquém. E o que é o moquém? O moquém, a priori, é uma ferramenta indígena, né, utilizada aqui pelos habitantes do Brasil antes da chegada dos portugueses, que tem por responsabilidade manter a carne numa temperatura não tão alta, de modo que ela, ao invés de só defumar, ela desidrate. O moquém, ele tem por objetivo, então, é um aparelho como se fosse uma grelha, né? E ele permite que o alimento desidrate. O moquém é muito utilizado para o consumo de carnes, né? E aí é uma coisa importante. Hoje, 2020, a gente pensa no processo de guardar a carne no congelador, comprar a carne refrigerada, e parece que sempre foi assim, né? Quando, na verdade, não. Até o surgimento da geladeira e até a geladeira se popularizar enquanto um eletrônico doméstico essencial, a humanidade se voltou a pensar técnicas de conservação, né? E isso em qualquer lugar do mundo. Aqui no Brasil não foi diferente. Era muito comum, então, que as tribos indígenas do litoral trabalhassem com essa técnica de moquear as carnes sejam elas quais fossem, tá? Inclusive, alguns registros do século XVI de alguns jesuítas que chegaram aqui no Brasil vão dizer que havia moquém sendo usado para conservação de carne humana, tá? Então, o papel do moquém é essencial quando a gente está falando do ponto de vista da conservação, né? Isso é uma coisa interessante da gente analisar. O que o moquém vai fazer? Falamos agora há pouco. Vai extrair os sucos da carne, extrair a umidade da carne e deixá-la seca, de modo que ela se conserve ou que ela seja apta para consumo por mais tempo, né? A panela de barro não. A panela de barro vai extrair também o líquido do próprio alimento, né? Tanto que é um marco da moqueca a gente não botar água na moqueca, deixar que o alimento elimine a água dele mesmo. Só que a gente não quer que essa água evapore, pelo contrário. A gente quer segurar essa água ali em volta para fazer um alimento cozido. É um moquém, porque extrai o líquido, os sucos do alimento, né? Mas não é esse moquém indígena que a gente pensa primariamente, que é um moquém de desidratação para guarda. É um moquém de produção de um alimento para ser consumido imediatamente, né? Então, esses dois pontos que apontei, que coloquei aí, né? Os indígenas, eles vão usar os moquéns para secar as carnes, né? Com a panela de barro, isso é diferente, mas o elemento essencial nisso é a chegada dos portugueses. Porque além do processo de secar a carne, é com os portugueses que os indígenas vão aprender a usar outros temperos que não eram comuns ao paladar, né? Inclusive, dois temperos eram muito consumidos com esse peixe moqueado na panela aqui na região do Espírito Santo, que era a pimenta e o sal, mas sempre muito pouco, tá? Majoritariamente o peixe, né? Com os portugueses, a gente tem então a reinvenção de um prato, a instauração de um prato. No próximo slide, a gente consegue observar alguns detalhes que são concernentes a isso, né? O moquém que seca a carne, que é esse moquém que eu falei primeiro, né? Uma espécie de grelha feita com galhos de árvores. São grelhas mais altas, porque você vai acender o fogo embaixo, mas esse peixe não vai entrar em contato com o fogo. Lembrando que a gente não está falando de um processo de assar, a gente está falando de um processo de desidratar. E isso muda a lógica do uso da técnica, né? Se eu tivesse uma grelha baixa, eu estaria assando direto no forno. A ideia não é essa. A ideia é que eu desidrate. Então, esses moquéns são altos, ou às vezes eles são como se fossem espetos laterais, que a carne vai ser colocada, amarrada e desidratada nesse espaço, né? Então, esse é o utensílio indígena, quando a gente pensa no moquém, mais utilizado, tá? Mas a panela de barro, como havia dito, que é um utensílio cerâmico, vai ser um moquém para manter o caldo, para nós fazermos o escaldado, para nós mantermos o escaldado, porque a gente quer o uso do caldo,
Isso é uma outra lógica do processo da produção, que também é uma herança indígena, mas não é a herança primária, ou não é o motivo primário que nós vamos encontrar nos registros aí dos portugueses quando estão falando do uso de moquém, né? E o segundo ponto que eu anoto aí, a cocção do alimento em seu próprio líquido. Isso é essencial para que a gente entenda o processo de moquear. Então a gente já está conduzindo para um processo de definição, né? O que é moquear? Tem a ver com o líquido do próprio alimento. Seja secá-lo ou seja usá-lo para produzir um prato. Então, moqueca, seja ela qual for, jamais vai água. A gente vai usar os líquidos do próprio alimento ou dos próprios alimentos para que a gente consiga produzir o prato, ok? No próximo slide, a gente começa a acompanhar, então, um processo que é essencial para a gente refletir, que são os usos da moqueca ou dessas preparações, né, desses moqueados aí, pela costa brasileira. No próximo slide a gente vai ver um registro, né, esse mapa aí, é um mapa em que a gente pode observar onde é que estavam distribuídas as tribos indígenas, né, ao longo da costa. E uma coisa que é essencial, todos esses grupamentos indígenas, em algum momento, tiveram contato com o mar para extrair dele o alimento, tá? Então, a probabilidade que a gente consumisse escaldados de peixe ou escaldados de outros frutos do mar não é uma particularidade do Espírito Santo. Isso é uma coisa importante da gente ter em mente, né? Uma afirmação, quem é capixaba, está aqui assistindo a gente, né? É muito comum que a gente pense a moqueca capixaba, porque a gente tem uma relação com o mar, mas é importante chamar a atenção de vocês, Brasil, ele tem uma costa enorme. A ocupação brasileira, inclusive pelos portugueses, ela vai se dar da costa para o interior. O consumo de pescados, portanto, do século XVI até a contemporaneidade, é muito grande para a gente reduzir a produção da muqueca só a Espírito Santo e a Bahia. A gente tem muquecas de pescado ou pratos preparados a partir de pescados ao longo de toda a costa. E uma outra coisa essencial, à medida que esse Brasil se interioriza, e aí nós estamos falando do movimento do bandeirantismo do final do século XVII, começo do século XVIII, as explorações interiores desses Brasis, que vão ser encontrados ao longo desse processo, levam consigo muitos dos ingredientes. Então, por vezes, você vai ter pratos muito parecidos com moqueca, mas usando carne de galinha. Seria ou não seria uma moqueca? Uma vez que a moqueca ela é uma carne cozida no seu próprio líquido, né? Isso é uma coisa importante para a gente refletir, né? Isabel está aí? Estou aqui cada dia mais encantada, né? Porque você acabou de falar da questão da moqueca. E com uma boa capixaba, nós temos aquela história, né? Moqueca, capixaba, o resto é peixada. E essa explicação foi maravilhosa. Então, assim, só para reforçar, as pessoas sempre têm aquela curiosidade: que tipo de peixe eu vou usar numa moqueca? Qual peixe utilizar? Então, já que nós estamos falando dessa costa brasileira que é tão linda, que tipo de peixe seria o melhor para ser usado numa moqueca? Pois é, a gente tá discutindo as proposições da moqueca, né, e vendo quais são as carnes possíveis. Agora, quando a gente está falando de peixe, e aí já numa visão bem contemporânea do consumo do peixe, né, a gente dá preferência normalmente aos peixes de carne branca, né? É bem comum que a gente use o badejo, o robalo, o namorado, a cioba, o cação, e principalmente para as pessoas que estão fazendo a introdução do consumo da moqueca, é bem comum que crianças gostem mais de moqueca de cação porque não tem espinho, né? O cação ele tem só aquela parte do meio. Então são ótimos peixes. A verdade é que a gente pode experimentar moqueca de absolutamente tudo, né? Porque os sabores, assim como os temperos, eles também vão variar de acordo com aquilo que a gente gosta, de acordo com aquilo que a gente se afeiçoa, né? Vamos voltar lá para aquele mapa para a gente poder, inclusive, falar um pouco sobre essas possibilidades. Se eu tenho uma costa desse tamanho,
é certo que algumas espécies de peixes elas vão ser diferentes dentro dos lugares que elas estão, né? Aqui no Espírito Santo, o badejo, o robalo, o dourado, a cioba, o namorado, o vermelho, o dentão, são peixes muito utilizados. Não quer dizer que quem está em outro território, que está em outro lugar, não possa experimentar outras possibilidades, né? O grande lance da moqueca é o alimento tem que ser cozido no líquido dele mesmo, né? Mas agora a gente passa para as especificidades da moqueca capixaba. Já no próximo slide, a gente começa a ver como que isso vai acontecer aqui no Espírito Santo. Antes da gente entrar nisso, é essencial dizer, não há uma contribuição de alimentos que vieram da África, dos vários territórios africanos, para a moqueca capixaba nessa formatação que a gente conhece hoje, ok? O leite de coco, apesar de ser um ingrediente muito utilizado na culinária africana, ele é introduzido no Brasil pelos portugueses, tá? E isso é uma coisa importante da gente dizer. Esse leite de coco, entretanto, ele vai estar muito comum nas moquecas e nos outros cozidos de peixe nordestinos, assim como o dendê. O dendê, sim, é africano, é introduzido no Brasil e também vai compor muito mais o paladar da região Nordeste do que da região Sudeste, quando a gente está falando da formatação brasileira. No nosso caso, o que a gente traz de herança indígena para a composição desse prato na atualidade? Antes de tudo, o urucum. Né? O urucum que é um ingrediente utilizado de forma ritual, diga-se de passagem, né? Os indígenas usavam o urucum para fazer pinturas do seu corpo. O urucum era utilizado também na produção alimentar e faz parte de um cotidiano. Em estudos recentes, leituras recentes que eu estava fazendo, eu associei sempre o urucum muito à região costeira atlântica, né? Por uma questão de uso, é bem comum que a gente reproduza esse discurso de o urucum é o vermelho da moqueca capixaba. E a gente acaba trazendo o urucum como se fosse um ingrediente só local, né? Mas existem vestígios dos incas que ocupavam a região que hoje corresponde ao Peru, ao Chile, do uso de urucum, né? Então o urucum ele não é um ingrediente centralizado, ele é um ingrediente que se espalha, é um ingrediente que se torna comum em vários espaços antes da chegada dos portugueses. Vale lembrar que o intercâmbio de alimentos, o intercâmbio de consumos, inclusive, de sentido dos alimentos, não é uma característica europeia, é uma característica humana. Os grupos, eles vão transitar. Os grupos carregam consigo ingredientes, técnicas, valores, usos, e essas trocas, elas são essenciais para que esses grupos coexistam. Isso é uma coisa importante da gente lembrar, né? No nosso caso, o urucum, ingrediente local que eu estou querendo dizer americano, já existe aqui na região onde hoje é o Espírito Santo, antes da chegada dos portugueses, ok? Uma outra coisa importante também da gente falar é a panela de barro. A panela de barro é o moquém capixaba. Os indígenas que ocupavam a região, que hoje corresponde aqui no Espírito Santo a Goiabeiras Velha, ao antigo aeroporto, eles produzem artefatos de uma cerâmica muito específica, que é daquela região, né? Os sambaquis que foram analisados no processo de construção do aeroporto, os sambaquis, para quem não sabe, são pedaços, são recortes de solo, tá? E que se analisam quais são os vestígios materiais que estão por trás disso. E pasmem, as panelas de barro, elas são parte desse registro de materialidade do que se tinha. Então, o uso do peixe na panela, ou do marisco na panela de barro, era muito importante para que a gente consumisse aí, ou traga na nossa história essas coisas, né? Além disso, os próprios peixes e frutos do mar, né? Parte da nossa costa, parte do nosso litoral, a gente está aqui acessando isso, e é o que a gente está consumindo, né? Então, herança da tradição indígena, no caso da moqueca capixaba, esses três elementos. Repare que eu não estou falando só de ingredientes, eu estou falando de elementos, né? A panela de barro, ela entra aí como um processo essencial na produção da moqueca capixaba. E aí, na próxima imagem, a gente vai conseguir ter uma ideia, né, melhor de como esses ingredientes aparecem. Aí a gente tem o urucum, para quem não conhece o fruto do urucum, né, é uma sementinha,
é uma coisinha grossa, assim, que a gente abre ao meio e tem essas sementinhas. Essas sementinhas que são trituradas, que são moídas, que são às vezes esfregadas em água, em óleo, para fazer pintura, para usar na culinária. Aqui no Espírito Santo, o consumo de preparações utilizando o urucum é essencial. É claro, e super válido que a gente reforça, inclusive, que o urucum ele não é utilizado em semente na hora de fazer a muqueca. A gente ou pega essa semente e leva com óleo para o fogo bem baixinho e faz um óleo de urucum, ou a gente pega essa semente e tritura, fazendo um coloral ou colorífico, ou ainda a gente pode triturar essa semente e colocar fubá para que ela renda em volume maior, né? O que é muito comum, inclusive, quando a gente compra os coloríficos aí de mercado, normalmente eles são diluídos em fubá para ficar coloridos, tá? A panela de barro, como vocês podem ver aí, elemento essencial da produção da moqueca capixaba do Espírito Santo, e o peixe, tradicionalmente o peixe de carne branca. Não quer dizer que só o peixe de carne branca possa ser utilizado, mas quando a gente está fazendo um recorte de moqueca capixaba, o peixe de carne branca acompanha isso o tempo todo, ok? No próximo slide, então, a gente vai ver um pouco das contribuições portuguesas. E reparem que quando a gente remonta a moqueca a um prato indígena, isso em alguma medida rouba um pouco do protagonismo dessa mistura, dessas essências. Porque olha a quantidade de contribuições que tem o mundo luso ou os portugueses na composição da nossa moqueca, né? A cebola e o alho, que são bases da moqueca. O alho, é bem comum que a gente ouça as pessoas dizerem: ah, eu não boto alho na minha moqueca. Isso é menos capixaba? Claro que não. Isso é uma questão de gosto. Algumas pessoas acham que o alho rouba o sabor, né? Mas, de qualquer maneira, a cebola, o alho e o coentro. Aqui no Brasil já existia uma plantinha muito parecida com o coentro em termos de cheiro, que foi chamada nhambi. O nhambi, para quem não conhece, é aquele coentro do mato. Uma folha de coentro larga e que ela tem umas pontinhas, né? Esse é o nhambi, que os colonizadores no primeiro momento associaram muito ao coentro por conta do cheiro, mas é uma folha bem mais resistente, ao passo que o coentro ele é uma folha mais macia, apesar dos sabores serem bem marcantes em ambos os casos. O tomate é um caso interessante, porque o tomate é um ingrediente americano, só que ele é um ingrediente muito mais utilizado na Mesoamérica e América do Norte. Então ele primeiro vai para a Europa e pelos portugueses ele chega no Brasil, ou pelo menos no Espírito Santo, né? Esse ingrediente é americano, portanto, mas ele é introduzido pelos viajantes. Isso é uma coisa bacana da gente apontar. E por fim, o azeite de oliva ou azeite doce, né? Que o azeite ele é um ingrediente histórico quando a gente está falando de processo de formação europeia, é um ingrediente civilizacional, né? O azeite, em todas as suas instâncias, foi usado para cozinhar, foi usado para fritar, mas também foi usado para acender lamparina, também foi usado como remédio. O azeite ele faz parte dessa produção cotidiana de alimentos na Europa e portugueses não fogem a essa regra. A gente sabe que existe um consumo altíssimo de azeite por parte dessas pessoas, né? Então, trazendo tudo isso e juntando com as tradições indígenas, a gente tem a produção da moqueca. No próximo slide, a gente vai ver algumas representações aí desses ingredientes. Uma coisa que eu não quero deixar de abordar é a seguinte. Português tem um apreço por peixe e fruto do mar no mesmo nível que o indígena, por um processo muito simples. Portugal é um país essencialmente costeiro, né? Portugal está com a sua costa oeste voltada para o Atlântico. Então a relação com o mar existe. Além disso, gente, a coisa do prato de épocas religiosas. Os pratos de períodos em que você não pode comer carne, eles são pratos que são formulados a partir de peixes, frutos do mar, né? Então, a moqueca capixaba é um grande casamento dessas tradições, dessas heranças indígena e lusa. Então é bacana a gente reforçar aí esse encontro, né? Na próxima lâmina, e aí a gente chega
no momento crucial para a gente poder entender, são os aspectos da moqueca, porque eu falei até agora dos ingredientes, mas é importante que a gente frise algumas outras etapas, né? Eu não coloquei, por exemplo, o limão como a contribuição portuguesa, mas o limão ele é um contributo português recente para o consumo do peixe, né? Hoje a gente vê as pessoas dizendo, deixa o peixe de molho em água com limão, o que tecnicamente eu peço que, por favor, vocês não façam, porque a carne do peixe é muito sensível e ele acaba entrando numa cocção química, né? O ideal é que a gente use o limão direto na panela, já como tempero, evite deixar de molho, tá? E essa junção e essa formatação, ela pode se dar de maneiras distintas. Aqui a gente está vendo uma moqueca feita com tomate e cebola em rodelas, e do outro lado a gente está vendo uma moqueca feita com tomate e cebola picadas. E me chama a atenção uma coisa muito importante. Aqui no Espírito Santo, desde 2003, existe uma legislação que é a Lei 7.567, 2003, que fala sobre a moqueca como elemento de identidade capixaba na alimentação, né? E lá aparece a cebola e o tomate em rodelas e não picados. Entretanto, quando a gente vai ver o cotidiano da produção da moqueca, a gente vê o tomate mais picado do que cortado em rodelas. Isso é uma coisa importante da gente prestar atenção no processo da legislação de um prato. Muitas vezes impede que a gente tenha as variantes. Quando o objetivo, à medida que a gente está destruindo ou desconstruindo essa ideia de que moqueca é só capixaba, o resto é peixada, a gente permita que os sentidos, os significados, eles sejam múltiplos e sejam diversos. Que você corte sua cebola picadinha, que você corte sua cebola em rodelas, o importante é que você faça o prato, aprecie o prato, descubra os sabores, entenda os sentidos que estão por trás desse prato, tá? Então é uma provocação, na verdade, essa oficina, né? E aí eu quero chamar para vocês agora um vídeo que vai falar um pouquinho mais dessas relações portuguesas e indígenas com a formulação do prato, além de falar sobre o preparo da moqueca. Antes, vamos falar um pouquinho com a Isabel, porque eu falei um tanto de coisa aqui, já deve ter um tanto de questão para a gente colocar, né, Isabel? Pois é, né? Você está falando de moqueca capixaba. Eu tenho certeza que hoje no jantar as pessoas vão buscar uma moqueca capixaba. Aí fica até aqui um parênteses dizendo que nós vamos deixar essa receita lá no nosso site, tá? Para que as pessoas possam estar fazendo a moqueca. Professor, eu fico tão encantada quando você fala dessa história, descobrindo o Espírito Santo. Qual o conselho hoje? Eu vejo que gastronomia está ligada à cultura, né? Nós comemos, nós somos o que consumimos. O que você poderia acrescentar para essas pessoas que estão nos assistindo? De antemão, já quero parabenizar, nós temos pessoas assim fantásticas que estão nos acompanhando, agradecer a todos que estão acompanhando, que estão contribuindo, né? Mas eu queria escutar um pouquinho, até para essa fundamentação, coisa maravilhosa, né? Isabel, comer é devorar sentidos, é compreender sentidos, é dar sentido para aquilo que a gente está fazendo, né? A sugestão sempre é essa: um prato conta uma história. A gente está aqui com a presença da Eliane Abraão, inclusive um beijo, professora Eliane, lá da Unicamp, e que ela trabalhou, por exemplo, análise de livros de cozinha, né? E você conta uma história da alimentação a partir dos usos de livros de cozinha. Eu conto uma história da alimentação a partir de estudos de livros de cozinha, né? Cadernos de receitas, recortes de jornal. Então é muito importante que a gente faça esse movimento, né? Que a gente consuma cultura, de fato, do prato, em paralelo ao que a gente consome pela boca, né? Que legal. Então, agora vamos assistir esse vídeo? Será que já podemos assistir? Vamos ver Eu acho que está todo vamos mundo com vontade de ver o vídeo. Vamos lá? Falar do Espírito Santo hoje passa obrigatoriamente por falar sobre a moqueca. Afinal de contas, é o ícone principal. A gente reconhece muito da nossa identidade a partir da moqueca e a partir de pratos ligados à nossa gastronomia.
importante que a gente lembre que o Espírito Santo tem uma história muito peculiar nesse sentido. Até metade do século XIX, nós ficamos habitados basicamente no litoral. Tínhamos índios muito bravios no interior e, portanto, essa população que se desenvolve no litoral, ela vai aproveitar, sobretudo, aquilo que já era explorado pelos nativos, né, pelos índios, os frutos do mar, não é? Que estão em grande quantidade. Então, os pratos típicos do Espírito Santo, como é o caso da moqueca, da torta capixaba em Vitória, enfim, são pratos que têm como base aquilo que vem do mar. Além disso, a gente vai ter, então, uma mistura com a colonização portuguesa, não é? Então, nós temos o urucum indígena, os peixes que já são comuns na nossa dieta, na dieta local, mas também muito apreciado pelos portugueses, somado a isso, o azeite de oliva, o tomate, que é nativo da América, mas que vai ser difundido pelos europeus, o seu consumo, a cebola, o alho, o coentro, que já são consumidos desde a antiguidade pelos europeus. E a gente tem, então, essa mistura formando a base daquilo que é o nosso prato hoje, o nosso prato símbolo, que é a moqueca. E umas gotinhas de limão para fechar, não é? A moqueca, ela parece uma famosa cozinha do Mediterrâneo, né? Onde o peixe tem gosto de peixe, cebola tem gosto de cebola, tomate tem gosto de tomate, não tem máscara, não tem nada que interfira no sabor. Então, Deus fez o peixe um dos animais mais perfeitos que tem. Então, o papel do chefe é interferir o mínimo possível na obra de Deus. E a moqueca é isso. Você bota tomate, cebola, coentro, óleo de urucum, peixe de boa qualidade e deixa cozinhar, só isso. Toda vez que eu saio do Espírito Santo para fazer qualquer evento, fora de Vitória ou fora do Brasil, eu só faço cozinha capixaba, não faço cozinha italiana. Porque cozinha italiana, todo mundo faz. E muito melhor que eu, com certeza. Agora, quando eu chego fazendo cozinha capixaba, eu sou a estrela. Eu mostro um tipo de cozinha que eles não conhecem. Não só aquele toque indígena, que o europeu super exóticos, como a nossa cozinha é muito leve. Ela impressiona eles pelo colorido, pelo sabor, né? Pela leveza. Né? É uma da característica nossa em relação às outras, a leveza que ela tem. Né? E você pode fazer de peixe, de camarão, de lagosta misturado, uma série de coisas. Então, é interessante, quando eu já fiz muita moqueca para chefes que já tinham comido outras moquecas. Moqueca. Quando eu faço a nossa, mas que coisa leve, faz um diferencial. A própria palavra moqueca, ela está associada no Espírito Santo muito mais à técnica indígena do moquém, que é esse cozimento lento na terra. A nossa panela de barro, portanto, é o nosso moquém. Ela reproduz, inclusive, o mesmo resultado do moquém, quando a gente pensa naquele moquém que é cavar um buraco, enrolar o peixe na folha de bananeira, colocar dentro do buraco e colocar o fogo em cima. Quando apaga o fogo, o peixe está assado dentro do seu próprio suco. A moqueca não leva água. A ideia é que o peixe cozinhe, portanto, no seu próprio suco, junto com esses temperos que compõem o prato. É um prato mais leve e é um prato em que o peixe é a estrela principal. Para nós não serve realmente qualquer peixe. E eu diria que o grande segredo é o peixe fresco. Hoje não dá para falar do Espírito Santo sem falar de moqueca. Não dá para vir ao Espírito Santo sem provar a moqueca. Esse é um prato que está presente em todo o litoral do Espírito Santo e é o carro-chefe de mais de 80% dos nossos restaurantes da região litorânea. Então, a gente percebe a expressividade. E, além disso, é um prato para receber, porque a gente nunca faz moqueca para comer sozinho. A moqueca, ela envolve todo um ritual que vai de escolher o peixe, escolher os ingredientes e de preparar para alguém que é especial. Então, quem vem ao Espírito Santo, normalmente é recebido, não é, com essa iguaria que é tão significativa para a gente pensar a própria história do Espírito Santo. Eu acho que você sabendo a medida correta de cebola, tomate, no caso da moqueca, por exemplo, o sabor da moqueca ele impressiona. Você percebe, aqui em Vitória tem um restaurante, o Soeta, todo mundo conhece, um dos melhores restaurantes do mundo, ele recebe chefes de fora, mas o Soeta convida. E eu, para ajudar, assim, para participar disso, que eu acho o projeto deles legal, todos os chefes que eles trazem do Brasil ou do exterior, eu trago aqui para casa fazer uma moqueca. É impressionante. Não estou falando que a minha moqueca é a melhor de todas, mas como não conhecem, é impressionante quando eles botam a moqueca na boca assim,
o que eles... O sabor. Ela é colorida, a panela fervendo impressiona, ela é bonita, né? Mas feijoada não é bonita, é saborosíssima. O que é a coisa mais importante em qualquer área de comida? Para mim é sabor. Agora, a moqueca é bonita, mas com sabor. Eu acho sensacional a nossa gastronomia. Bom, cabe a gente apontar aí essas duas figuras emblemáticas, inclusive, para discussão do que é a identidade alimentar do Espírito Santo, né? A professora Patrícia Mello, hoje professora da Universidade Federal do Espírito Santo, mas que por muito tempo foi professora de História da Gastronomia da Faculdade Novo Milênio, e o chefe Juarez Campos, que foi meu professor na minha graduação. Então, é um privilégio ver esses ícones pensando a alimentação, pensando a identidade, pensando esses aspectos e poder dividir isso com vocês, né? Então, a nossa principal mensagem de hoje é isso, como que a gente atribui sentido às coisas, como que a gente percebe nos detalhes, nos meandros, os sentidos que estão implicados na produção da alimentação. É a partir da alimentação que a gente consegue compreender, ou junto com a alimentação, a gente consegue compreender formatações sociais que vão implicar política, econômica, social, enfim, todas as esferas aí de funcionamento de grupos sociais, né, Isabel? Nossa, professor, que delícia de explicação, viu? Realmente eu fico cada dia mais apaixonada, estou apaixonada. E, de fato, consegui até sentir o cheirinho da moqueca. Veio aqui esse cheirinho, um espetáculo, essa gastronomia. E eu só queria estar reforçando, que no nosso chat algumas pessoas até colocaram, da questão dos acompanhamentos da moqueca, né? Eu acho que é legal até falar da nossa tradicional moqueca de banana. Quer falar, professor, um pouquinho da moqueca de banana? Claro. Então, vamos lá, vamos deixar Antes o da povo gente chegar boca. na moqueca de banana, eu só queria chamar a atenção para o seguinte: o acompanhamento clássico dos ensopados, isso não é uma característica só do Espírito Santo, aí é do Brasil todo, né? É o pirão, que é o caldo engrossado com a farinha de mandioca. E aí a gente tem que enaltecer a rainha dessa terra, que é a mandioca, e que permite que muita coisa seja ali trabalhada, muitos produtos e subprodutos sejam extraídos dela, né? E a farinha, ela vai aparecer acompanhando os pratos caldosos essencialmente. Então, o pirão, no caso da moqueca capixaba, é um acompanhamento obrigatório. Falar de moqueca capixaba é falar de pirão. Isso é uma coisa importante. Outra coisa é o arroz. O arroz, ele entra na nossa dieta, né? E o arroz, ele vira um grande acompanhamento de muitas coisas, inclusive da própria moqueca. Então, o arroz branquinho, fresquinho, ele é outro ingrediente importantíssimo. Além disso, a moqueca de banana, que já é uma invenção muito mais recente, tá? E essa moqueca de banana, ela aparece em mais de uma versão. Ora, algumas pessoas vão dizer que por conta da chegada de imigrantes aqui no Espírito Santo, que por questões religiosas não consumiam carne, tá? E fossem indianos ou fossem pessoas associadas às práticas budistas, foi inventada então a moqueca de banana. Mas a moqueca de banana é bem mais recente do que a moqueca de peixe enquanto construção de prato, tá? E um acompanhamento que a gente não pode deixar de ressaltar é a pimentinha. Diferente dos baianos que costumam colocar a pimenta durante a preparação, nós no Espírito Santo é comum que coloquemos depois da preparação. Mas a pimenta é um ótimo casamento com a nossa moqueca. Delícia, professor. Nossa, olha, estou realmente encantada. Eu sou suspeita para falar, né? Eu acho que essa culinária capixaba, cada dia ela nos encanta. O Espírito Santo, ele é muito rico. Ele é rico. A Patrícia, tanto a professora Patrícia como o chefe Juarez fizeram colocações maravilhosas no vídeo, mas eu falo que o Espírito Santo, tudo é fantástico, é maravilhoso. Professor, para a gente começar já finalizando esse momento tão gostoso, né? Porque, sem dúvida, eu acho que o aprendizado é tudo.
O que hoje eu gostaria de deixar, né, de mensagem? Nós estamos vivendo um momento que eu falo que a valorização da nossa cultura local, a valorização do nosso produtor, isso é muito importante. E até diante dessa pandemia tem crescido muito esse consumo. Rapidamente, eu gostaria de ouvir a sua opinião. Antes de qualquer coisa, Bel, estudar é um processo essencial para quem quer se alimentar bem, porque a gente não se nutre só pela boca, a gente se nutre de afetos, a gente se nutre de sentidos. Então eu preciso ler, eu preciso estudar, eu preciso entender o que está acontecendo. A segunda coisa é valorizar o produtor local. Quem é o pescador que está pescando ali? Vou comprar com ele, não vou comprar o peixe que veio congelado, né? O peixe fresco, ele tem um papel essencial no meio disso. Em seguida, incentivar a produção local. Se eu não pude fazer a moqueca, eu quero comprar a moqueca de quem tenha feito como se fosse eu, com carinho, com afeto, respeitando os ingredientes, respeitando as técnicas, para que eu coma sentido, para que eu coma cultura, para que eu não coma só um ensopado de peixe, né? Então é muito importante que a gente se nutra dos sentidos que o alimento tem. Hoje a gente está falando de moqueca, mas eu vou dar um spoiler que sexta-feira a gente tem outro papo aqui, né? Sim, então é muito importante que vocês voltem todos os dias. Ainda. Isso aí, todos os dias às 4h40, a gente vai ter as oficinas de gastronomia, né? Então é muito importante que a gente apareça aqui para a gente trocar ideia, para a gente conhecer o que está acontecendo, né? Ok, ótimo, professor, maravilha. Aliás, algumas pessoas até pediram delivery de moqueca, tá? Então fica a sugestão para quem quer empreender, de repente, mas já existe o delivery de moqueca. As pessoas de fora já comentaram que querem vir ao Espírito Santo para comer moqueca, venham mesmo, estamos esperando vocês. Assim que a pandemia acabar, eu faço questão de fazer moqueca para todo mundo. Tá? Combinado. Eu prometo, tá prometido em live. Combinado. Isso. Olha, está gravado. Bem, primeiramente, professor, gostaria muito de agradecê-lo, né, pela participação, pela brilhante apresentação. Afinal de contas, aprender nunca é demais. Então, fica aqui o nosso agradecimento. Quero agradecer também a todas as pessoas que estão nos acompanhando, né? E aproveito para pedir aquelas pessoas que não conhecem as nossas unidades, que possam acessar os nossos sites e conheça as nossas campanhas do processo seletivo. Nós estamos com campanhas maravilhosas, onde você indica um colega, um amigo e ganhe. Enfim, e dizer que esse congresso, que o nosso congresso, ele inicia hoje, dia 13, mas vai até o dia 24. E como o professor falou, Fernando falou muito bem, nós estaremos aqui todas as tardes, né? Nós, em parceria também junto com a gastronomia do Promove, estaremos às tardes, sempre trazendo algo bem gostoso e delicioso para vocês. Então, vamos começando a nos despedir. Muito obrigada a todos. Professor, alguma fala gostaria de deixar para a gente? Eu quero só fazer uma fala que eu preciso, na verdade. Faltam 5 minutos para a gente acabar, mas eu vou ser breve. Pode falar. A faculdade, o Novo Milênio, ela está oferecendo um espaço para nós, pesquisadores, trabalharmos a pesquisa. Isso é uma coisa muito, muito, muito importante do ponto de vista institucional, do ponto de vista do professor pesquisador e do ponto de vista do estudante que busca o aprendizado, né? Nós temos hoje um grupo de estudos na área de gastronomia e estamos com um projeto de iniciação científica que nós estamos mapeando as receitas da moqueca capixaba do século XIX e XX nos impressos que estão colocados na hemeroteca da Biblioteca Nacional. Tem sido um trabalho muito avolumado, a gente está trabalhando muito, a gente está fazendo muito, porque é isso que a gente está discutindo. Hoje a gente falou da moqueca capixaba contemporânea, mas se a gente fosse falar da história da moqueca capixaba e como ela se reconfigurou, era outra live desse tamanho. Então eu quero reforçar isso, o papel institucional hoje de incentivar a pesquisa e dos estudantes de gastronomia hoje quererem pesquisar. Isso está gerando uma outra normalidade para a área de alimentação. Isso está gerando uma outra normalidade para a área de gastronomia. E uma instituição que apoia esse tipo de nova normalidade é um espaço essencial
para nós estarmos, porque é ali que a gente produz. Ok, professor. Então, muito obrigada mais uma vez, né, ao professor Fernando Santa Clara por essa brilhante aula. Agradecemos as pessoas que estão nos acompanhando, né, de casa. Nós estamos num momento, falo que não podemos ainda estar juntos, mas breve o professor já prometeu até a muqueca. Quero agradecer em especial também os nossos colegas que estão aqui nos dando o maior apoio para que isso possa realmente ir ao ar. Agradeço a todas as faculdades parceiras, né, que estão nos dando essa oportunidade, como diz o professor Fernando, é uma oportunidade única. E contamos com a presença de todos vocês, né, durante as nossas tardes, para falar um pouquinho, descobrindo um pouquinho o seu estado. Vamos passar aqui falando sobre a torta, vamos ter o pão de queijo, vamos falar sobre vinhos, sobre eventos, enfim. Siga-nos nas redes sociais, faça sua inscrição, né, suas inscrições no evento, e nós aguardamos vocês, e até mais.